Olá, eu sou do blog tudoengcivil.com.br e hoje vamos dar continuidade aqui à nossa playlist de resistência dos materiais, iniciando o assunto de cisalhamento. O primeiro passo é a parte teórica da tensão de cisalhamento média, que é a parte mais simples desse tópico de cisalhamento, né? Então já vamos ser bem objetivos. Inicialmente, o conceito da tensão de cisalhamento. Força por unidade de área que age tangente a determinada área é denominada tensão de cisalhamento. Vamos só analisar um pouco melhor esse conceito, né? Força por unidade de área. O que é força por unidade de área? É a tensão. Força por área, tensão. Quando essa tensão ela age tangente a alguma área, eu denomino ela como tensão de cisalhamento. Correto? Bem simples esse conceito. E qual é o objetivo dessa videoaula? O objetivo é aprender o conceito. A gente vai falar um pouquinho mais a seguir. E também aprender sobre a aplicação, como aplicar a fórmula da tensão de cisalhamento média, que também é muito simples. Inicialmente, como a tensão de cisalhamento média se desenvolve? Eu tenho aqui como exemplo duas chapas, né? Tem uma chapa vermelha e uma chapa aqui azul. Eu até deixei uma força aqui bem grande para mostrar que tem que ser uma força grande o suficiente para causar esse cisalhamento no material, né? E eu deixei aqui uma animação para mostrar como ocorre esse cisalhamento, que é da seguinte maneira. Eu aplico essa força e vai ocorrer uma tensão numa determinada área, então no caso aqui na seção transversal da barra ou da chapa vermelha, que vai ocorrer o cisalhamento exatamente nessas duas áreas aqui, né? Nessas áreas. Bem simples, o material se rompeu por cisalhamento, não houve aqui a flexão, não foi torção, foi por cisalhamento que o material se rompeu. Correto? Então, como eu vou calcular essa tensão de cisalhamento média para aquela situação? Eu tenho essa formulazinha. Essa formulazinha é tal med é igual a V dividido por A. Então, como que eu calculo isso? O que significa cada parte dessa equação? O tal med é a tensão de cisalhamento média na seção, que a gente vai considerar ter o mesmo valor em qualquer ponto da seção transversal. Por que eu vou considerar isso? Porque a minha tensão de cisalhamento é a média. Então, se é a média, ele vai ter um valor só durante toda a seção transversal. Então, não sei se eu comentei aqui antes, mas para reforçar, tal vai ser a letra grega que a gente vai representar a tensão de cisalhamento a partir de agora. Então, sempre quando eu tiver um tal, é tensão de cisalhamento. V é a força de cisalhamento interna resultante na seção determinada pelas equações de equilíbrio. Então, alguns professores gostam ainda de utilizar F como força, né? Só que V é bem mais intuitivo, porque durante todo o curso de engenharia, a gente tem como V uma representação de uma força de cisalhamento, uma força cortante. Então, para facilitar futuramente aí, vamos sempre utilizar V. Então, pode ser que algum exercício tenha lá escrito F e você vai considerar V, não tem problema nenhum. Isso é só que quando você tiver certeza que aquela força é de cisalhamento ou é uma força cortante, você represente ela por V, que fica mais fácil, né? Meio que catalogando as forças. E A, intuitivamente, é a área da seção que estiver sofrendo essa tensão, né? Então, bem simples essa aplicação. Vamos aqui para algumas observações. São alguns pontos bem importantes da gente tratar. Primeiro, o caso que foi apresentado lá no início, representado por aquelas duas chapas, né? Aquela chapa vermelha e aquela chapa azul, ele é um exemplo de cisalhamento simples ou direto. Por quê? Porque ele é causado diretamente pela ação da carga aplicada. Então eu apliquei a carga, essa carga já diretamente fez ocorrer o cisalhamento. O segundo ponto importante
é que a utilização desta equação de cisalhamento médio, da tensão de cisalhamento média, ela só é válida em casos pré-determinados pelas normas vigentes. Então você não pode utilizar a tensão de cisalhamento média para calcular qualquer tipo de tensão de cisalhamento. E por que eu não posso fazer isso? Porque esse tal MED, essa tensão de cisalhamento média, ela representa somente uma aproximação. E muitas vezes a tensão de cisalhamento ela é muito maior do que essa que a gente calcula na tensão de cisalhamento média. Então como que eu vou descobrir ou calcular este valor? É parte das próximas matérias, das próximas videoaulas que a gente vai desenvolver, correto? Então não se preocupe, inicialmente é tudo muito simples, a parte de tensão de cisalhamento média é isso. E só para complementar eu deixei aqui alguns exemplos que seu professor adora, que é provavelmente o que ele vai passar lá no quadro para você, que são os seguintes. Um rebite, ou um parafuso, ou um prego, alguma coisa, entre duas chapas, que vai representar o cisalhamento simples. E por que é o cisalhamento simples? Porque eu só tenho uma área sendo cortada aqui, a força aplicada numa chapa, essa chapa tende a se movimentar para a direita, esta chapa de cima ou se movimenta para a esquerda ou fica estática e vai tender a cortar este rebite aqui bem entre as duas chapas, né? Se eu tenho só uma área sendo cortada, eu tenho cisalhamento simples, então uma força, uma área. E cisalhamento duplo segue a mesma lógica, só que agora eu tenho duas áreas. Então você pode analisar dessa maneira, né? Eu tenho uma força dividida por duas áreas, ou você pode pensar da seguinte maneira, eu tenho essa força que eu não estou usando 100% dessa força para uma área ser cortada. Eu estou usando metade dessa força para esta área de cima, metade dessa força para esta área de baixo. Pode ser feita essas duas análises, mas eu acho mais simples pensar que eu tenho duas áreas sendo cortadas, cisalhamento duplo, uma área sendo cortada, cisalhamento simples. E é isso, pessoal. E até aqui, para ficar bem explicado, né, por que seu professor adora esses exemplos aqui, porque eles são os mais comuns. Muitas uniões são feitas dessas maneiras aqui, dessas duas maneiras. Então por isso que os professores, os livros, trazem bastante estas duas exemplificações, porque são as mais comuns utilizadas. Pessoal, nas próximas videoaulas teremos exercícios de tensão de cisalhamento média. Na primeira videoaula, alguns exercícios bem simples, que só para você ter aquele gostinho que a matéria vai ser fácil, mas não é tão fácil assim. E na segunda, eu vou ter um segundo vídeo de exercícios, uma segunda videoaula de exercícios vou escolher algum exercício um pouco mais complexo, ok? Então, só continuar aí, porque no mais, o que eu posso desejar a vocês é um bom estudo e até a próxima.